E o texto que Deus colocou no meu coração para essa noite está no livro de Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Livro de Jó, antes do livro de Salmos, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Amém, vamos fazer a leitura então. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de 3 dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos curvar nossas cabeças, vamos pedir a condução dEle nessa hora para que Ele fale aos nossos corações. Pai, Tu és o Senhor de todas as coisas, Tu és o Criador, Tu és o nosso Deus, o nosso único Senhor, e não há outro como Tu. A vida existe somente em Ti, meu Pai. Não há outro que possa nos dar vida, que possa nos dar alegria. Não há outro, Senhor, que possa proporcionar tudo aquilo que nós almejamos nas nossas vidas. E nesta noite, Senhor, Tu estás neste lugar, nós podemos sentir a Tua presença, a presença do Teu Espírito que é santo. Por isso, fala aos nossos corações, ó Deus. Limpa os céus deste lugar, meu Pai. Coloca anjos ao redor deste lugar, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, tenha a liberdade de fluir, de entrar nos nossos corações, na nossa mente, na nossa alma. E nós sejamos atingidos, Senhor, no lugar em que precisamos, meu Pai, em nome de Jesus. Como uma flecha certeira. Toca, Senhor, o lugar em que nós temos necessidade nesta noite, Senhor, ou os lugares também, porque nós temos tantas lutas, tantos problemas, mas o Senhor é aquele que vem trazer a redenção para cada um de nós, a redenção na nossa mente, na nossa alma, a redenção nos nossos desejos, nas nossas emoções, Senhor. Por isso, nesta hora, Senhor, este momento é Teu. Que não seja pelo nosso intelecto, que não seja pelo nosso muito falar, mas que seja tudo pelo Teu Espírito, Senhor. E que Teu Espírito conduza esses momentos para que a Tua igreja, a igreja que o Senhor levantou aqui na terra, seja sarada, seja curada e experimente a cada dia o melhor da Tua presença e das Tuas bênçãos, Senhor. Desde já Te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, este é um livro bem conhecido, essa é uma história muito conhecida, o livro de Jó. Eu creio que seja o livro mais antigo da Bíblia. Alguns pesquisadores que gostam de trabalhar com números, dizem, com datas também, dizem que o livro de Jó deve ter sido escrito na época de Moisés, quando Moisés foi fugitivo ali do Egito e ficou ali na região da Arábia, onde ele se casou, onde ele tomava conta de ovelhas, onde Moisés passou 40 anos meditando e tendo um encontro pessoal com Deus. Provavelmente, Uz, a terra de Jó, era ali naquela região. E muitos dizem que eles foram contemporâneos, Jó um pouco mais velho, e Moisés compartilhou da presença de Jó na vida dele. Eles dizem que Jó que escreveu esse grande tratado, esse grande livro poético que nós temos na Bíblia aqui,
fala muito aos nossos corações. A experiência de Jó, ela foi marcante. Eles dizem também que os últimos capítulos, os últimos versículos, que quando Jó já não estava mais presente, dizem que foi Moisés que acabou de escrever. Eu não tenho certeza disso, são historiadores que falam, mas eu quero ressaltar aqui a importância do livro de Jó. A importância do livro de Jó para cada um de nós, as experiências que Jó passou na sua vida, que podem marcar as nossas vidas. Como nós vemos, o livro de Jó se inicia falando de um homem chamado Jó, de uma região de Uz, um homem muito rico. Se nós colocarmos no papel essas ovelhas, esses camelos, tudo aquilo que ele possuía, hoje, fazendo uma conta rápida, ele era possuidor só naquilo que é descrito aqui de mais de 7 milhões de dólares. Então, por isso que a Bíblia fala que Jó era um homem muito rico. E ele era o maior de todos os do Oriente, daquela região onde ele foi estabelecido. Mas a principal característica de Jó, que é uma característica que precisa fazer parte das nossas vidas, é a descrição que Jó era um homem íntegro e reto. Era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. E quando nós olhamos o início da história de Jó, nós não conseguimos entender o que é descrito logo em seguida. Nós vemos ali Satanás vendo a vida de Jó, tudo aquilo que Jó representava diante de Deus, e Satanás querendo tocar a vida de Jó. E nós sabemos que nós vivemos num mundo onde o mal prevalece. O porquê? Quando Deus criou todas as coisas, Ele construiu um jardim para colocar o homem, o jardim do Éden. Mas o pecado que o homem cometeu ali naquele jardim, fez com que o homem fosse colocado para fora daquele jardim. O homem foi expulso do jardim do Éden. E quando eu falo homem, eu falo o casal, tá certo? Homem e mulher, eles foram colocados para fora do jardim. E queridos, no jardim era uma coisa. O homem, ele estava debaixo da proteção de Deus. Ele estava diante de Deus e Deus andava naquele lugar. Mas fora do jardim, o homem ficou sujeito a tudo aquilo que acontecia nesse mundo. O homem que tinha a chave do mundo, ele pegou essa chave e colocou nas mãos de Satanás. Isso está descrito lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, o primeiro livro da nossa Bíblia. E fora do jardim, queridos, nós estamos sujeitos a muitas coisas acontecerem nas nossas vidas. Por quê? Porque fora do jardim nós estamos longe da presença de Deus. E Jó, apesar de ser um homem temente a Deus, ele oferecia sacrifícios, ele fazia todas as coisas. Tudo o que era costume daquela época, Jó fazia diante de Deus. Ele temia que os filhos pudessem pecar, e ele apresentava holocausto por tudo aquilo que ele não sabia que eles estavam fazendo. Jó era um homem muito religioso. E quando Satanás ele se apresenta diante de Deus, e ele diz para Deus que ele vai atentar contra aquela situação de Jó, Deus impôs limites a Satanás. Deus não permitiu que Jó fosse morto. Deus não permitiu que Satanás tirasse a vida de Jó. E quando nós continuamos a leitura, nós percebemos que a vida de Jó ela passa por uma grande catástrofe. A vida de Jó, que era uma vida tranquila, que era uma vida alegre, que era uma vida divertida, ele temia a Deus, ele tinha muitas posses, ele tinha muitos bens, de repente
aquela vida passa por uma situação totalmente contrária àquela situação. Dos versículos 13 aos versículos 19, Jó, ele perde todas as coisas que ele tinha. Mas mesmo assim, ele continuou adorando a Deus. E Satanás, não conformado com aquilo, Satanás se apresenta novamente diante de Deus e diz que vai tocar Jó. Mas Deus continua não permitindo que Satanás tirasse a vida de Jó. Jó perdeu todas as coisas. No capítulo 2, de 7 a 8, Jó é atingido também no seu corpo. Jó, o texto fala que Satanás o feriu de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Queridos, foi um grande desastre na vida de Jó. Jó, ele foi atingido em tudo aquilo que ele tinha mais valoroso para a vida dele. E é isso que eu queria falar nessa noite. Eu queria falar a respeito de dor. Tantos de nós enfrentamos dores na nossa vida. São dores das perdas, são dores no físico, dores na alma. É interessante, quando até os 50 anos a gente vai muito bem, passou dos 50, aí começa a doer num lugar, começa a doer no outro, e nós a cada dia mais dependemos das misericórdias de Deus, porque a dor, ela vem e atinge a cada um de nós. E o interessante é que Jó, ele não sabia de nada daquela batalha espiritual que havia acontecido ali no céu. Jó, ele não tinha conhecimento de tudo aquilo que Satanás tinha atentado contra a vida dele. Quando vemos a dor de Jó, nós devemos nos lembrar que nós vivemos no mundo pecador. Nós vivemos fora do jardim do Éden, né? Onde o bom comportamento, ele nem sempre ele é recompensado. E o mau comportamento nem sempre é punido. Haja visto que nós temos acompanhado os nossos noticiários aqui no Brasil, nem sempre o mau comportamento ele é punido. O pecado, ele distorceu a justiça e tornou o nosso mundo imprevisível, tornou o nosso mundo horrendo. Nós vemos pessoas ser perseguidas porque professam a fé em alguma coisa. Nós vemos pessoas sendo mortas, muitas vezes por coisas tão pequenas, por uma discussão no trânsito, por uma discussão dentro dos lares. Quantas mulheres são espancadas hoje? Esse é um mundo horrendo onde nós vivemos. Esse é um mundo de pecado em que nós vivemos. Este é um mundo de pecado. Na história de Jó, nós vemos um homem bom. A descrição do texto fala de um homem bom. E eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem bondade dentro do coração. Eu tenho certeza que nós somos pessoas boas. Mas muitas vezes as dores nos alcançam. As dores nos alcançam. Infelizmente, Jó sofreu por nenhuma razão aparente aos olhos dele. Jó sofreu por nenhuma razão aparente. Infelizmente, o nosso mundo é assim. O mundo em que nós vivemos é assim. E a verdade é que ninguém quer sentir dores. Ninguém está preparado para sentir nenhum tipo de dor. Sejam elas físicas, emocionais. Ninguém quer passar por dificuldades. Nossa tendência é correr de todo tipo de dor. Dores sempre nos remetem a coisas difíceis, a momentos ruins, a momentos tristes, a momentos desanimadores nas nossas vidas. Todo mundo foge desse tipo de situação, ninguém quer se machucar. Mas essa é uma visão limitada que nós temos. Não só do mundo de pecado em que nós vivemos,
mas uma visão limitada do Deus que é Senhor das nossas vidas, do Deus que nós servimos, do Deus que está acima de todas as coisas. Essas visões, elas limitam o nosso modo de ver e de entender as coisas que acontecem no nosso dia a dia, das coisas que muitas vezes nos alcançam e que nós não estamos preparados para enfrentar. E Jó, ele é um exemplo de uma pessoa que enfrentou dores, queridos. Jó enfrentou dores. Dificilmente nós vamos ver uma pessoa que enfrentou tantas dores na sua vida. Jó, ele enfrentou a dor da rejeição, a dor do desprezo, a dor das acusações. Jó, sendo um homem muito rico, ele era uma pessoa muito visada. E eu tenho certeza que muitos de nós aqui são pessoas visadas. As pessoas estão de olho naquilo que fazemos, naquilo que falamos, no nosso dia a dia, na nossa casa. Nós somos pessoas visadas também, como Jó era uma pessoa visada. E o cúmulo do desprezo que Jó enfrentou foi da sua própria mulher. Jó perdendo todas as coisas, enfrentando uma situação de chagas pelo corpo. A doença não era só emocional, mas era uma doença física de Jó também. A sua esposa, no capítulo 2, versículo 9, ela declara para ele: então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Foi essa a resposta que Jó recebeu da sua esposa, a pessoa mais próxima dele. Normalmente o nosso cônjuge é a pessoa mais próxima que nós temos. Dor da rejeição, dor do desprezo. Quantos de nós não fomos rejeitados na nossa vida? Quantos de nós não fomos desprezados na nossa vida? Eu tenho certeza que se eu sair perguntando, cada um de nós tem um testemunho a respeito das dores que nós enfrentamos no nosso crescimento, no nosso dia a dia. Eu mesmo me lembro de muitas coisas que vivi quando era jovem, quando era criança. Foram desprezos, foram pessoas te menosprezando, te falando coisas que tiravam a tua autoestima. Eu tenho certeza que cada um de nós passou por situações desse tipo. E aquela dor que você sentiu, isso te marcou durante todo o seu crescimento, durante todo o tempo que você tem vivido. São coisas que marcam o nosso interior, são coisas que marcam a nossa alma. Quando você deseja muito uma coisa e aquilo não chega para você, são frustrações, sofrimento, a dor do sofrimento que Jó enfrentou, sonhos destruídos. Jó era uma pessoa próspera, de repente ele ficou uma pessoa pobre. Se você ler o texto depois, você vai perceber que Jó perdeu não somente os filhos, mas Jó perdeu tudo. Toda aquela riqueza que ele possuía. E acima de tudo, Jó perdeu o respeito das pessoas. Porque nós vivemos num mundo em que as coisas estão tão distorcidas, que uma pessoa, para ela ser uma pessoa abençoada, ela precisa ter muitas posses, ela precisa ter muitas coisas. É isso que o mundo ensinava naquela época, mas é isso que o mundo ensina hoje também. É sofrimento, a dor. Jó enfrentou tudo isso. As perdas, a humilhação e as acusações. Se você continuar a leitura de Jó, você vai perceber que 3 amigos vieram ter ali com Jó para tentar consolá-lo. Mas, queridos, a mente daquelas pessoas daquela época eram tão distorcidas que tudo precisava ter alguma coisa de errado. Jó ele não conseguia entender, ele não conseguia ver o que ele havia feito de errado, e Deus não havia mostrado para ele o que ele havia feito de errado.
Mas as pessoas tentavam achar algo de errado na vida de Jó. Aqueles 3 amigos vieram confrontar Jó na situação em que ele estava. A princípio, até ficaram quietos, chorando ali com ele. Mas depois, aquele tipo de acusação cresceu no coração deles. E eles começaram a confrontar Jó nas coisas que ele fazia, nos pensamentos dele, em tudo em que ele fazia na vida dele. As acusações, queridos. Quantas vezes você foi acusado de estar fazendo coisas que você não fez? E isso marcou o seu coração. Quantas vezes pessoas levantam calúnias contra você e você não tem nenhuma forma de se defender? Isso traz dor, isso traz marcas na sua vida. E acima de tudo, Jó enfrentou a dor da solidão. A dor da solidão alcançou a alma, alcançou o coração de Jó. Porque apesar de estarem ali a esposa, apesar de estarem ali aqueles amigos, Jó se sentia sozinho. O porquê que a solidão tomou conta de Jó? Porque Jó não conseguia entender o que estava se passando na vida dele. A presença de Deus não estava alcançando o coração de Jó. Jó não obtinha respostas de Deus para tudo aquilo que ele estava passando. Eu tenho certeza que você já deve ter passado por uma situação desse tipo. Alguma situação de dor, alguma situação de sofrimento. E o interessante é que a característica mais importante da dor é que ela faz parte da experiência de todos nós. Ninguém fica livre desse tipo de coisa. Uma hora ou outra, um de nós acaba se machucando. Através de relacionamentos, através de situações que se apresentam. Você tropeça, cai, quebra uma perna. Pessoas perdem vida através de acidentes. Coisas acontecem que não têm explicação. Como Jó. Jó não tinha nenhum tipo de explicação para aquilo que estava acontecendo com ele. Uma hora ou outra, todo mundo se machuca. Mas como eu disse, essa visão limitada que muitas vezes nós temos das coisas, essa visão limitada que muitas vezes nós temos do Deus que nós servimos, faz com que nós sejamos levados, nós sejamos tragados pelas nossas dores. E nós não conseguimos sair dessas situações. As dores vão tomando conta do nosso pensamento, as dores vão tomando conta da nossa vida. E nós não conseguimos sair desse tipo de situação. Mas nós precisamos aprender com um homem de dores, queridos. Jesus Cristo de Nazaré. Um homem de dores. Um homem que esteve aqui na terra, que sofreu, que foi morto, que foi colocado no madeiro, numa cruz, que era o lugar onde os piores criminosos eram colocados naquela época. Os piores criminosos da época de Jesus, eles eram colocados no madeiro. Era a pior morte possível naquela época. E é neste homem que nós temos que basear as nossas decisões, a nossa vida. Muitas vezes você vai ser atingido por uma situação que você não sabe como aquilo aconteceu. Jesus, um homem justo, um homem sem pecados, não era para estar naquele lugar, mas ele se dispôs a ser colocado naquele lugar,
por amor de cada um de nós. Ele nos amou primeiro. Não só pelas pessoas da época que viveram com ele, mas ele declara na palavra dele que ele fez aquele sacrifício por todas as pessoas que viriam depois dele também. Porque o amor de Deus, ele é sobrenatural, ele é inalcançável, nós não conseguimos imaginar, dimensionar o tamanho do amor de Deus. E hoje você pode ter entrado aqui com algum tipo de dor no seu coração, com algum tipo de dor na sua alma, com algum tipo de dor física. Mas Deus está presente neste lugar. E Ele pode te tocar nessa noite. Mas isso é da vontade dEle e não da nossa. Aprove a Deus restaurar a vida de Jó. Mas pode ser que nós tenhamos que conviver com algum tipo de problema todos os dias da nossa vida. E nós precisamos entender o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos. E é Jesus que declara para cada um de nós, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. E ele declara desta forma, ele declara ali para os seus discípulos, para as pessoas que estavam ali a ouvi-lo. E isso foi escrito para que cada um de nós recebesse essa palavra nos nossos corações, para que essa palavra viesse encher a cada um de nós da presença dele. E o texto diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Jesus foi um homem de dores. Ele sabe a dor que nós enfrentamos. Ele conhece o sofrimento humano. Ele sabe o que é uma dor física. E ele sabe, acima de tudo, o que é uma dor emocional. Ele entende as nossas dores, ele entende o nosso sofrimento. E ele continua: no mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia, queridos! Levante um forte aplauso ao Senhor nessa hora. Jesus venceu o mundo. Ele venceu as dores, ele venceu todas as coisas, para que hoje ele fosse o conforto que nós precisamos. Jesus é o nosso conforto, e ele fala que nós passaremos por aflições, mas tem de bom ânimo. Não desanime, meu irmão, minha irmã, não desanime diante das dores que você tem enfrentado. Jesus sabe a dor que você pode estar sentindo. Ele sabe, ele conhece, ele passou por essas dores, e ele tem autoridade para dizer para você: descanse nele. Ele sabe o que é sofrer. Mas a história de Jó, ela não termina em desespero. Quando Jó entendeu todas as coisas, a história de Jó, ela foi mudada. E por meio da vida de Jó, nós podemos ver que a fé em Deus, ela é justificada. Querido, minha querida, a sua fé vai ser justificada. Deus vai olhar para as suas aflições, Deus vai olhar para os seus problemas. A fé em Deus, ela é justificada, mesmo quando a nossa situação parece ser desesperadora. É diante do desespero que nós precisamos ter fé em Deus, porque Deus, ele é inabalável. Deus, ele é muito maior do que a minha dor. Deus, ele é muito maior do que qualquer tipo de problema que eu possa ter. Para a nossa fé ser inabalável, ela precisa ser edificada na confiança de que o propósito supremo de Deus realmente acontecerá. Queridos, eu poderia estar falando aqui, como muitas pessoas têm falado hoje, que você, recebendo Jesus, você não vai sofrer mais, você vai ter uma vida próspera, você vai nadar em dinheiro. Não, não é isso que a palavra de Deus nos promete.
Mas o que a palavra nos promete? Que na nossa situação de desespero, nós teremos uma pessoa conosco. Jesus, quando ascendeu aos céus, ele disse que enviaria um Consolador. E a presença de Jesus aqui na terra hoje é representada pelo Espírito Santo de Deus. Ele é o Consolador. Ele vai estar ali chorando com você no teu momento de solidão, no teu momento de tristeza, no teu momento de dor. Ele vai estar ali do teu lado, carregando você no colo muitas vezes, quando você estiver precisando de colo. Ele vai dar aquele tapinha nas costas que você está precisando, quando você estiver se sentindo a pior pessoa aqui da face da terra. É o Espírito Santo de Deus que vai estar presente na sua vida. E nós podemos concluir muitas coisas a respeito do livro de Jó. E a primeira delas é que a dor nem sempre é uma punição. A dor nem sempre é uma punição. Jó, ele não sofreu dores, ele não foi punido por Deus. Foi uma contingência que aconteceu na vida de Jó. Mas Deus restaurou. Deus devolveu em dobro tudo aquilo que Jó tinha. Todos os bens que Jó tinha, ele recebeu em dobro. Se ele tinha mais de 7 milhões de dólares, ele recebeu 14 milhões de dólares, queridos. Esse é o nosso Deus. Ele é dono da prata e do ouro. Dinheiro não é problema para Deus. Dinheiro pode ser problema para nós, mas para Deus não. Amém? Ele não tem problemas financeiros. Você não vê nenhum tipo de liquidação do céu, vendendo algum tipo de rifa, vendendo algum tipo de coisa lá do céu, queridos. Deus não tem problema financeiro. Nós podemos ter, Ele não. Ele é o dono da prata e do ouro. E a dor nem sempre é uma punição. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos ter certeza disso. As coisas que nos acontecem nem sempre é uma punição por algo que nós estamos fazendo. Se você tem levado a sua vida certa, por quê, queridos? Porque nós vivemos num mundo mau e nós estamos sujeitos a tudo aquilo que acontece nesse mundo. A palavra nos ensina que o Senhor deste mundo é Satanás. E o que ele quer fazer com a tua vida? Ele quer te derrubar. Ele não quer que você seja uma pessoa feliz. Mas nós servimos a um Deus que tem sempre a redenção pronta para cada um de nós, amém? Deus é o Deus da redenção. Deus é o Deus da redenção. Deus é o Deus dos propósitos. E Ele vai usar a tua dor, Ele vai usar o problema que muitas vezes você está passando para trazer um alento para a tua vida, para trazer algo sobrenatural na sua vida. Esse é o Deus que nós precisamos conhecer. Esse é o Deus que nós precisamos abrir o nosso coração. E outra coisa que nós precisamos aprender é que nós não podemos permitir que o nosso desejo de entender por que nós estamos sofrendo domine a cada um de nós e nos leve a questionar a Deus, tendo a nossa fé abalada. Nós não podemos entrar nesse tipo de direção. A fé é a coisa mais importante que nós carregamos dentro de nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra nos ensina isso. Nós precisamos de fé. E muitas vezes nós sofremos consequências das nossas más decisões e ações. Queridos, tudo tem consequência. Se eu peco, eu vou sofrer consequência pelo meu pecado. Deus é misericordioso? Sim. Uma pessoa que mata outra pessoa, ele pode receber o perdão de Deus? Pode. Mas ele vai ser preso, porque ele vai pagar por aquela atitude que ele teve. Tudo na nossa vida traz consequências, amados. Se você planta coisas boas, você vai colher
coisas boas. Se você planta as coisas más, você vai colher coisas más. Esse é o nosso destino. Nós precisamos plantar coisas boas. E uma coisa importantíssima que Jó aprendeu na vida dele é que conhecer a Deus é melhor que obter respostas. Queridos, pode ser que nós tenhamos passado coisas nas nossas vidas que nós não vamos ter respostas. Nós não vamos ter respostas para muitas das perguntas que se apresentam no nosso coração, no nosso dia a dia. Eu me lembro a minha mãe, ela estava bem, fazendo o almoço, servindo a mesa, estava meu pai, minha tia, pronto ali para almoçar, e de repente ela sofreu um AVC, caiu, bateu a cabeça, foi para o hospital e nunca mais saiu de lá. Ela saiu de lá para o cemitério, sem vida. Como é que você explica esse tipo de coisa? Uma pessoa que estava ali bem, cozinhando, alegre, sorrindo, de repente vem, acontece alguma coisa com ela e ela vai dali para o túmulo. Ela nunca mais se levantou da cama. Não tem explicação. Provavelmente nós não vamos ter respostas em muitas coisas nas nossas vidas. Pode ser um tropeço financeiro na sua vida. Você faz as coisas de uma forma correta, você trabalha tudo direitinho, pagando os impostos, cumprindo as leis, e de repente o teu negócio afunda. E você não consegue encontrar uma explicação para aquilo que aconteceu. E pode ser que você não vá encontrar resposta nunca na sua vida. Mas conhecer a Deus é muito mais importante do que obter respostas. E foi isso que aconteceu com Jó. Jó, quando Deus começa a falar com ele, queridos, e vocês podem ler isso lá no final do livro de Jó, quando Deus começa a falar com ele, Jó, simplesmente ele fica meio estonteado com o que Deus fala para ele. O que Deus chega falando para ele? Deus chega enaltecendo as qualidades dele para Jó, e não falando dos problemas de Jó. Por que Deus queria fazer Jó entender que ele era maior que todos os problemas? Com certeza essa foi a maior experiência que Jó teve na sua vida. E ele poderia testemunhar isso dali para frente. Ele não obteve resposta porque aquilo tinha acontecido com ele. Deus simplesmente não chegou para ele e falou, Satanás foi lá, fez isso. Deus não chegou falando dessa forma. O que Deus falou para ele? Eu faço todas as coisas, eu sou poderoso, eu sou o Deus de todas as pessoas, eu sou o Deus de todas as coisas, eu criei o mundo. Deus não veio com respostas para Jó. Deus veio falando dele para Jó. E quando Jó encerra a sua experiência ali no livro, ele declara que ele tinha entendido a mensagem de Deus. Por quê? Jó se achava uma pessoa importante. Mas ele viu que quem é importante é Deus. Não existe nenhum homem importante acima do que Deus, queridos. E é isso que as pessoas muitas vezes não conseguem entender. Conhecer a Deus, conhecer as qualidades de Deus, conhecer o que Deus pensa, conhecer a forma com que Deus age. Queridos, Deus, ele se fez homem para estar aqui conosco, para nos ensinar como agir aqui nesse mundo cruel que nós vivemos. Ou vocês acham que no tempo de Jesus era pior ou melhor que o nosso tempo aqui hoje? Não, é uma coisa. A mesma coisa. As reações de Jesus, o que ele pensava, o que ele fazia.
Deus se fez homem para mostrar para cada um de nós que é possível. E é o próprio Jesus que te declara: não tema, eu venci o mundo. O mundo mau, o mundo cruel, o mundo que pode trazer situações de dores terríveis, mas ele venceu e através dele nós podemos vencer. Pode ser que você continue manquitolando pro resto da sua vida, tá certo? Pode ser que você tenha um problema, tenha que pôr uma prótese no joelho. Pode ser que teu ombro tenha dores assim insuportáveis. Pode ser que você tenha que aprender a conviver com muitas coisas na sua vida. Mas existe um Deus que quando você entrega as coisas para Ele, Ele vai trazer conforto ao seu coração. Ele vai fazer com que você esqueça as suas dores, porque Ele vai colocar o seu coração focado nas coisas que Ele faz por você, em tudo aquilo que Ele representa na sua vida. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Conhecer a Deus é muito melhor que ter respostas de coisa que Deus muitas vezes não fala porque nós não entendemos. E uma coisa nós precisamos entender, que Deus ele é uma fonte inesgotável e Ele é suficiente para nos colocar numa posição de confiança diante das experiências de dor. Você vai confiar que você vai vencer aquele tipo de dor. Queridos, eu fui atleta, e eu não sou muito alto, eu jogava vôlei. Eu fui atleta profissional de vôlei, na minha época, isso faz muitos anos, né? Nem lembro, anos 80, anos 70, né? Final de anos 70, começo de anos 80, quando eu parei de jogar. E como eu era um pouquinho menor do que os outros, naquela época não existiam muitas pessoas altas, não. 1,90 m já era bem grande, né? E eu tenho 1,80 m, não era tão grande. Mas eu tinha que pular mais alto do que os outros para poder cortar. Porque eu era batedor de ponta, era jogador de vôlei. Joguei para Ribeirão Preto, joguei para Recreativa, disputei campeonato estadual, campeonato universitário. Muitas coisas eu fiz naquela época. Mas o meu físico, ele não aguentou. Hoje eu convivo com muitas dores. Mas, quando eu me entrego na presença de Deus, eu não consigo lembrar dessas dores. É uma coisa impressionante, queridos. É impressionante como isso funciona. Tem dia que volta ali, eu volto, a hora que você senta meio torto ali na cadeira, põe a perna para cima, de repente a coisa começa a doer e tal, mas logo depois já passa. Por quê? Porque Deus ele é maior do que as minhas dores. Amém? E você pode crer nisso na sua vida. Alguém aqui já fez muitas cirurgias? Eu já fiz várias cirurgias. Eu operei o joelho direito, mas não resolveu, peguei e não operei o esquerdo, porque tinha que operar os dois. Operei outras coisas também. E a última cirurgia foi uma cirurgia de coração. Uma cirurgia onde eu descobri que eu tinha uma arritmia de nascença. E aí conversei com um médico que Deus colocou na minha frente, um médico, se você conversasse 5 minutos com ele, você fugia do cara. Mas Deus falou para mim que era aquele. E todo mundo, quando faz essa cirurgia, vai para o INCOR, lá em São Paulo, faz outras coisas. Eu falei, Deus mandou fazer aqui, eu vou fazer aqui. E resolveu, queridos. Quando a gente obedece, hoje eu não tenho mais arritmia, estou livre de arritmia. Um problema que eu tinha de nascença. E nunca tinha manifestou há pouco tempo atrás. Eu acho que era a síndrome dos 60 já, né? Porque os 60 na época estava chegando. Então são muitas coisas que marcam a nossa mente, o nosso coração. São tantas coisas que acontecem na nossa vida que nós precisamos lutar contra essas coisas. Nós não podemos aceitar esse jugo que muitas vezes são colocados nas nossas vidas. Deus vai te colocar numa posição de confiança diante das suas dores, em nome de Jesus. Quando nós compreendemos nossas necessidades, nós começamos a buscar em Deus a provisão. Esse é o caminho,
Essa é a forma correta. E como Deus é um Deus de redenção, Ele nos transforma no meio das nossas dores. Ele traz força, Ele traz experiência, Ele traz transformação no nosso jeito de ser. Ele vai te fazer uma pessoa lutadora, Ele vai te fazer uma pessoa diferente diante das suas dores, que muitas vezes você não entende porque chegaram à sua vida. Deus usa as nossas dores para cumprir propósitos abençoadores, não só para nós, mas para outras pessoas também. Você pode ser uma pessoa melhor quando Deus te abençoa. Queridos, este ano nós tivemos muitos milagres acontecendo aqui dentro dessa igreja. Muitos milagres acontecendo. O que é isso? Isso é bênção de Deus. E eu tenho certeza que essas pessoas que receberam os milagres, elas foram marcadas, elas foram tocadas. E hoje elas podem testemunhar para outras pessoas que nós servimos um Deus do impossível. Um Deus que é grande o suficiente para operar sinais e maravilhas. Mas muitas pessoas também não receberam o milagre que estavam precisando. Pode ser que você não tenha recebido aquele milagre que você estava precisando. Mas que você entenda nessa noite que Deus é maior que o teu problema. E Ele vai te sustentar, Ele vai te levantar, para que você seja uma bênção nas mãos dEle. Amém? Em nome de Jesus. Gostaria de chamar os músicos, os nossos ministros de adoração. E eu gostaria de estar orando por você nessa noite. Gostaria que você saísse do seu lugar, que você viesse aqui à frente. Que eu gostaria de estar orando por você. Mas que você viesse com o seu coração aberto. Que você viesse com o seu coração desprovido de qualquer tipo de reserva. Eu sei que você tem um pedido para fazer para Deus nessa noite. Eu sei que você espera algo de Deus. E Deus está aqui, como eu disse. Você pode sentir a presença dEle neste lugar. Você pode sentir a presença dEle neste lugar. E que você coloque essa causa diante dEle. Pode ser que você tenha uma dor emocional. Pode ser que você tenha uma dor de perda muito forte no seu coração. Abra o seu coração diante de Deus, que você seja desprovido nessa hora de qualquer tipo de reserva. Porque Deus quer trabalhar o seu interior. Assim como Deus entendeu o que se passava no coração de Jó, Deus entende o que se passa no seu coração. Deus, Ele ama a cada um de nós. Ele ama a cada um de nós. E Ele quer cumprir todos os propósitos que Ele tem planejado para a sua vida aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Você não veio aqui sem um propósito na sua vida. Você veio ouvir aquilo que Deus queria falar para você. E se você está aqui, é porque Deus falou ao seu coração, é porque Deus ministrou a sua vida. Deus entende os seus problemas, Deus entende as suas dores. Abra o seu coração nessa hora, e abre a sua boca também, e diga para Ele o que você está precisando, o que você está necessitando. Que Deus tem o coração dele aberto. O coração de Deus é maior do que todas as coisas. E Ele está com o coração aberto, com os ouvidos abertos diante da tua voz nessa hora. E se for possível, se for da vontade dEle, Ele vai operar o seu desejo, Ele vai operar aquilo que você está precisando. Mas que se não for,
Ele vai trazer consolo, Ele vai te mostrar nessa noite que Ele é um Deus maior do que todos os seus problemas, em nome de Jesus. Se você precisa de um milagre, que você clame nessa noite por um milagre. Se você precisa de um alívio, se você precisa de um alento, clame para o Senhor nessa hora. Ele está com os ouvidos abertos para ouvir aquilo que você tem para dizer, em nome de Jesus.